Graça e paz, igreja. Estou muito feliz e alegre por estar aqui trazendo a palavra, a mensagem de hoje. Vamos abrir a Bíblia em Lucas 5, verso 1 ao 11. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e a multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu que estás dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus. Disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Glória a Deus. Irmãos, é uma grande responsabilidade trazer uma palavra para o povo de Deus, para a igreja de Deus. Mas Deus, eu buscando ao Senhor essa semana, Deus ele colocou uma palavra no meu coração. E a frustração não é o fim. A frustração é uma experiência que todos nós estamos sujeitos a passar. Muitas das vezes as portas se fecham, relacionamentos frustrados, uma notícia desagradável, e junto com a frustração vem sentimentos de cansaço, desânimo, fracasso e até mesmo de abandono. Pedro, ele estava passando por essa mesma situação. Mesmo sendo um pescador experiente e através da situação de Pedro, podemos aprender como seu encontro com Jesus transformou a sua vida. Mesmo diante de frustrações, mesmo diante de desânimo, mesmo diante de situações difíceis, nós temos uma esperança, que é Jesus. Jesus é a nossa esperança. A gente pode olhar ao nosso redor, tantas catástrofes estão acontecendo, tantas notícias ruins. A gente abre a rede social, só tem notícia ruim. Mas a gente pode confiar, a gente pode descansar que Jesus, ele vem ao nosso encontro da mesma maneira como ele foi ao encontro de Pedro. E meditando essa palavra, o Espírito Santo falando comigo, eu consegui tirar lições práticas. Por quê, irmãos? Não adianta a gente frequentar a igreja e a gente não viver o verdadeiro evangelho, que é a prática. O evangelho, ele transforma vidas. Ele transformou a vida de Pedro, ele transformou o apóstolo Paulo, que era um assassino sanguinário, e transformou ele no maior apóstolo. E ele ainda continua fazendo, porque o nosso Jesus, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele é o eternamente, ele não muda. Então não importa o que você esteja passando, não importa se chegou a doença, se as pessoas olham para você e dizem que não tem mais jeito, mas tem, Jesus é a nossa solução. A primeira lição que nós tiramos desse texto é: Jesus te vê.
Sabe por quê, irmãos? Quantas vezes o inimigo joga na nossa mente ciladas falando: você não é vista, você não é notada, você é abandonada, você vai morrer nessa situação. Quantas das vezes ele lança? Mas nós temos a palavra de Deus que renova a nossa mente. Saia hoje com a mente renovada. Jesus te vê, Ele não te abandona, Ele vai entrar nessa sua causa. Amém? A segunda lição que a gente aprende aqui: entregue o barco da sua vida. Tudo começou a mudar quando Pedro entregou o seu barco para Jesus. Tinha 2 barcos ali no meio daquela praia, mas Jesus decidiu entrar no barco de Pedro. Por quê? Porque Pedro, ele estava acostumado a pescar à noite. Mas Jesus já estava pregando. Jesus, aquela multidão apertava Jesus, porque aonde Jesus ia, aonde Jesus entrava, a multidão apertava ele para ouvir a mensagem que ele tem para trazer. Mas Jesus estava olhando Pedro. Jesus estava olhando a angústia de Pedro, porque a pesca, irmãos, a pesca naquela época era a principal fonte de renda de Pedro. A pesca era o que alimentavam aquela comunidade. E Pedro estava angustiado porque ele lançava rede, ele lançava 1, lançava 2, lançava 3 e nada ele pescava. Mas Jesus estava vendo e Jesus foi até ele. E quando Jesus chegou, a terceira lição é: Jesus fala: Pedro, saia do raso e vá mais fundo. Irmãos, não tem como a gente viver uma transformação de vida se a gente ficar no raso com Jesus. Se a gente viver uma vida rasa com Jesus. Para viver com Jesus, a gente tem que viver intimamente, obediente, mesmo que aos olhos do homem. Muitas pessoas, elas criticam quando a gente segue o verdadeiro evangelho, segue a palavra. As pessoas falam: nossa, você tá radical, hein? Sim, meus irmãos, o evangelho é radical. O evangelho é tão radical que ele transforma a nossa vida, transforma a vida dos nossos parentes, transforma a vida dos nossos amigos. E é isso que Jesus veio fazer, transformar. Mas para isso a gente tem que sair do raso. E Jesus fala: Pedro, saia do raso. Porque Pedro estava acostumado a pescar ali os seus peixes no raso. Era a técnica de um pescador ficar ali no raso. Eles saíam à noite para pescar, pegavam as suas lanternas, e ficavam na beira da praia com as lanternas para os peixes virem e ele pegar os peixes. Só que naquele dia não era a técnica de Pedro que ia funcionar, porque Jesus tinha um plano maior ainda na vida de Pedro. Então Jesus falou: vá para o fundo, vá onde as águas profundas. Pedro, com certeza, porque Pedro ele tinha uma característica de ser um pouco questionador. Se você lê a palavra, você estuda um pouco sobre as características dele, e com certeza isso não era um defeito. Depois Jesus transformou Pedro. Ele deve ter pensado: não, eu não vou pro fundo, não faz sentido. Mas como Pedro viu em Jesus uma esperança, porque Jesus apareceu ali, ele viu em Jesus uma esperança, porque ele viu também Jesus pregando para a multidão, e ele sabia que Jesus era mestre, ele obedeceu. Então, irmãos, saia do raso com a sua família, saia do raso com a sua vida com Deus, saia do raso aonde muitas das vezes a gente quer ficar só na nossa zoninha de conforto, a gente quer ficar só onde é confortável, aonde a gente já sabe, aonde é bom para nós. Mas não, com Jesus não é assim. Você vai ter que ser usado, você vai ter que ouvir e você vai ter que obedecer, mesmo que as pessoas falam: você tá radical. Não, mas você sabe a voz que você ouve. Você sabe quem fala com você. Você sabe quem você está ouvindo. A pregação as lições que vocês têm aprendido. Amém? Amém. E outra coisa, irmãos. Nós estamos no ano de não ser somente ouvinte, mas praticante. O que aconteceu aqui? Pedro... A quarta lição é:
Quem obedece recebe o milagre. Jesus pede para Pedro lançar a rede. Pedro, ele questiona, mas ele obedece. E depois da sua obediência ao milagre, o milagre acontece. Quem sabe, muitas das vezes, você ainda não recebeu o que tanto você espera porque você não quer obedecer. Você quer viver na sua autossuficiência, você quer viver no seu orgulho, você quer, muitas das vezes, questionar, você quer falar, não, eu já sei, tá tudo certo, eu sempre vivi assim. Mas, muitas das vezes, você vai primeiro obedecer para depois você ver o milagre. Entende? E muitas das vezes também, irmãos, a gente, muitas das vezes, antes de obedecer, vem sentimentos de medo. Será que se eu obedecer vai dar certo? Surgem dúvidas. Mas você tem que... A fé não é por vista. A fé é por obediência. Mesmo que aos meus olhos essa situação não tem mais jeito, mas eu creio no Deus que está me pedindo. Entende? E aí, quando o Pedro obedece, ele lança as redes. Irmãos, foi tanto peixe que a Bíblia menciona de tal maneira. Ou seja, quando a Bíblia menciona de tal maneira, é que não dá para contar. Então, não dá. Jesus nos amou de tal maneira. É um amor que não dá para contar. É imensurável. Entende? E aí, o que acontece? Jesus faz um milagre na vida de Pedro. E aí, naquele mesmo momento, ele viu a divindade de Jesus. Porque Jesus, ele tinha o seu lado humano, mas ele também tinha o seu lado poderoso. E aí, o que acontece? Pedro, ele faz uma coisa que a gente pode aprender, que é a quinta lição. Reconheça suas falhas e pecados. Assim que o milagre aconteceu, Pedro percebeu a divindade de Jesus. E o que ele faz? Ele cai de joelhos reconhecendo a sua miséria. Irmãos, quanto mais próximo de Jesus nós estivermos, quanto mais íntimos deles nós estivermos, mais humilde nós nos tornaremos. Mais manso nós nos tornaremos. Muitas pessoas seguem Jesus, mas fica ainda com a mentalidade: não, eu sou assim, eu não vou mudar, esse é o meu jeito. Não, é a minha maneira. Não, irmãos, não é assim. Jesus nos ensinou a aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, Pedro, ele vê ali, ele se lança aos pés de Jesus. E aí, o que Jesus diz? Jesus, ele não afasta Pedro. Jesus acolhe Pedro. Jesus, ele fala assim, não tenha medo. E sabe o que Jesus faz? Jesus dá uma nova identidade de Pedro, para Pedro. É isso que Jesus quer fazer nas nossas vidas. Ele quer dar uma nova identidade. Ele quer te dar um novo propósito. Você não precisa mais viver frustrado, cansado, desanimado. Porque quando nós estamos com Jesus, a alegria, a nossa fé é transbordante, é contagiante. Entende? Então, irmãos, Jesus dá uma nova identidade e ele fala: Pedro, você não vai precisar mais depender de pesca. Você não vai precisar mais viver nessa sua vida que de dúvida. Não. Vem comigo, Pedro. Vem comigo, venha depender de mim. Você não precisa mais depender da pesca. Você não precisa mais depender do seu trabalho. Dependa do dono do mar. Dependa do dono do peixe. Dependa agora de mim. Amém? A última lição, e isso para mim foi extraordinário. Jesus é melhor que a bênção. Irmãos, Pedro, ele recebe um convite. Pedro, ele ganha uma nova identidade. Jesus abençoa Pedro de tal maneira que ali a comunidade toda foi abençoada. Não faltou peixe, não faltou alimento. As dívidas, com certeza, deles foram pagas, porque através da venda de peixe, eles ganhavam também dinheiro, recursos. E sabe o que Pedro fez, meus irmãos? Ele deixou tudo. Ele deixou a sua velha vida, ele deixou
as bênçãos, ele deixou tudo para trás imediatamente e seguiu. E sabe o que eu aprendo com isso, com Pedro e com Jesus? Que o evangelho é renúncia. Vai nos custar muita coisa, vai nos custar amizade, vai nos custar lugares. Gente, muitas das vezes a gente vai se sentir sozinho, mas tenha a certeza e a confiança. Jesus está no seu barco, Jesus está com você. Você não vai caminhar mais sozinho. Jesus diz o que para ele? Venha após mim. O que é após mim? Eu estou na sua frente, eu estou te guiando, eu estou te direcionando, pode vir tranquilo, Pedro. Você não vai mais passar esse perrengue de ficar dependendo de A, de B, de C. Você vai depender de mim. E se você me obedecer, eu vou te tornar aquele pescador que tinha suas mãos calejadas, suas mãos machucadas. Eu vou te tornar pescador de homens. Você vai ganhar um novo propósito. Em nome de Jesus, meu irmão, se você chegou hoje aqui, nessa noite, se você que está no YouTube escutando essa palavra, em nome de Jesus, siga o Mestre, siga o Mestre. E eu agradeço essa oportunidade, que o Espírito Santo fale no seu coração. Não, irmão, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. Deixa a palavra renovar a sua mente, transformar o seu coração. Ela vai transformar a sua maneira de falar, ela vai transformar a sua maneira de agir, ela vai transformar a sua maneira de tratar as pessoas. E a sua fé vai impactar outras vidas. Amém? Obrigada pela oportunidade. Irmã Adriana, pastor, muito obrigada.